Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonadio. Vamos dar continuidade a resoluções de equação de segundo grau. Agora nós estamos trabalhando aqui as suas raízes e seus coeficientes. Raiz é soluções das equações e seus coeficientes, o A, o B e o C. Vamos pegar esse exercício, conhecendo as equações do segundo grau, sem fórmula, sem a fórmula, encontre as raízes dentro dos números reais, tentando mentalmente. Vamos fazer os testes aqui, que nós vamos ter uma solução às vezes mais rápida, e para a gente entender o conceito. Vamos lembrar daquela fórmula? A fórmula geral fica x ao quadrado menos s de x mais p igual a zero. Tudo bem? Lembrando dessa fórmula, nós já sabemos que nesse ponto aqui nós temos uma soma. E aqui nesse ponto nós temos um produto. Aqui seria o nosso B e aqui seria o nosso C. E aqui estaria o A, certo? Mas nós já sabemos que nós achando a soma das raízes e o produto das raízes, eu tenho a solução. O que nós fazemos? Nós pegamos o produto e fazemos um teste. Por exemplo, x1 vezes x2, ele tem que dar 6. E que nós pegamos o 6 e verificamos os seus divisores. Quais são os divisores de 6? Por exemplo, os divisores de 6 nós podemos falar assim: 1, 2, 3 e 6. Ou menos 1, menos 2, menos 3 e menos 6. Ele negativo ou ele positivo. Quem que eu coloquei aqui? São os divisores de 6. Aí nós vamos percebendo esses números, nós vamos trabalhar com ele. Qual o número que eu multiplicando aqui, eu obtenho 6? Quais os números que eu multiplico para dar 6? Eu pego os seus divisores, positivos ou negativos. Vou mudar a cor para destacar, pegar um vermelho. Ótimo. Aqui, qual o número, por exemplo, que consigo fazer dar 6? O 2 vezes 3 dá 6. Mas o menos 2 e o menos 3 também dá 6. Mas presta atenção que nós vamos colocar aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Solucionamos o problema daqui. Sabemos que dá certo. Mas precisamos continuar o teste. Porque agora nós temos que somar o mesmo número. Somando o mesmo número, vamos somar x1 mais x2 e ele precisa dar 5. Porque esse menos é da fórmula. Aqui é o menos da fórmula. Menos a soma da fórmula. Então a soma tem que dar 5 positivo para a gente colocar aqui e manter ele negativo. É um desenvolvimento mental. Aí se nós pegarmos o 3 e o 2, somar esses dois números também vai dar 5. 2 e 3. Nós vamos obter 5. Então nós sabemos que as nossas raízes, a nossa solução é 2 e 3. Nós já achamos a resposta. Perceba que não usamos fórmulas, foi tudo mental na tentativa e erro. É outro jeito de nós percebermos as equações do segundo grau. Ótimo. Tinha outro número que daria certo? Até teria.
Só que, por exemplo, se nós pegar menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, se a gente somasse aqui, daria negativo. Então não daria certo para nós obtermos os mesmos números. Menos 6 mais 1 daria 5. 6 positivo menos 1, 5. A gente tem que ficar tentando mentalmente. Mas as combinações nós não conseguiríamos achar outra que desse 5 e 6 positivo. Então foi a que nós encontramos. Nós temos que ficar aqui misturando 2 e 3, já deu certo, ótimo. Poderia ter outra? Não, não daria outra certa. Vamos pegar aqui, por exemplo, 6 e 1. 6 menos 1 dá 5, ótimo. Só que 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então você não vai conseguir outra combinação que dê a solução certinho, tanto o número positivo aqui quanto aqui, 2 e 3. Então o que a gente faz rapidão? Pegamos o número que está aqui no produto e localizamos os seus divisores. Aí a gente fica multiplicando pelo outro. Tudo isso mentalmente às vezes. Não precisa nem colocar os números. Aqui nós estamos ilustrando devagar. Tira um print aí e vamos para o próximo. Ótimo. Percebam agora mais um exercício. É o mesmo exercício. Nós vamos usar a fórmula x ao quadrado menos a soma vezes x, mais o produto igual a zero. Conhecendo as equações do segundo grau sem fórmula, encontre as raízes dentro dos números reais, tentando mentalmente. É mentalmente, mas existe um macete aqui. Vamos colocar a fórmula de novo. X ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto. Primeiro passo, pegar o 9 e decompor e fazer os seus divisores. Quais são os divisores de 9? Pegamos o 9, quais são os divisores de 9? Divisores. Rapidão aqui. Então, com 9, nós podemos saber que ele é dividido por 1, por 3 e por 9. Ele não tem outros divisores. Mas também ele pode ser dividido por menos 1, por exemplo, menos 3 e menos 9. Então, nós temos que achar um produto que dê 9. Primeiro passo, produto, tá? x1 vezes x2, que vai dar 9. Por exemplo, 3 vezes 3. Produto tem que dar, a gente já sabe que tem que ser 9. Vamos colocar embaixo aqui para ilustrar. Ficamos assim, 3 vezes 3 igual a 9. Professor, você colocou só o 3, por que você não colocou outra combinação? Porque é mais difícil para dar 9. Outro jeito que seria 1 vezes 9. Mas nós temos que ficar atento à soma. Tem que dar 6. Se eu somar os dois números, x1 mais x2 tem que dar 6 positivo. 6 positivo, pois o menos aqui é da fórmula. Qual o número que eu coloco aqui que vai dar 6? Por exemplo, 3 mais 3. Isso significa que vai dar 6, que nós temos só uma resposta, só uma raiz. Por que eu não coloquei o 9? Porque 9 vezes 1 dá 9. Mas 9 mais 1 dá 10. Então não daria certo na soma. Então a gente tem que ter flexibilidade
e analisar isso. Qual a nossa resposta? Solução das raízes. Somente o número 3. Temos duas raízes iguais, que é 3 a solução. Tranquilo, né, pessoal? A gente fica brincando com os divisores do número do produto. Aí, com esses números, nós tentamos fazer ele somar também para ele dar o valor escolhido aqui, que seria, no nosso caso, 6. Tranquilo, né? Tira um print da tela aí. Maravilha. Parte 10 aqui. Estamos entendendo um pouco mais das suas raízes e seus coeficientes. E essa coisa mental nos leva a outros aprendizados, ter aumento da percepção do que é a equação de segundo grau, do que é a equação e tudo mais. Isso é muito interessante, muito útil. Mais à frente, percebam que nós vamos utilizar muito isso. Muitíssimo obrigado. Vou apagar aqui a tela. O nosso quadro branco. Nosso agradecimento. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Continuem firmes. Aula 10.